Olá, Hora da Estratégia no ar. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Leader Training, um treinamento internacional do Instituto Tânia Zambon para empresários que vai acontecer nos dias 17 e 18 de novembro em Cancún, no México. Esse treinamento foi criado para o empreendedor sair da zona de conforto, desenvolver habilidades, potencializar o espírito de liderança e se redescobrir como líder de alta performance. Aqui no estúdio eu vou conversar com ela, a empresária Cíntia Souza, advogada de Belo Horizonte. Ela é especializada em associações de proteção veicular. Premiada nacionalmente e internacionalmente, participou também do último treinamento de Cancún. Hoje, ela é a minha convidada no quadro Empreendedor de Sucesso. Já no quadro Estratégia de Vendas, Michael Lopes Dávila vai contar mais sobre o que o empresário aprende nesse evento em Cancún e como essas técnicas internacionais de vendas podem alavancar os negócios aqui no Brasil. E ainda, no quadro Sim, é Possível, eu vou falar sobre a importância do empresário conhecer novas culturas e o que acontece com a mente do empreendedor no momento em que ele se permite aprender algo novo. Tudo isso e muito mais a partir de agora, na Hora da Estratégia. Começamos o programa de hoje falando sobre o Leader Training, um treinamento internacional do Instituto Tânia Zambon, que vai acontecer nos dias 17 e 18 de novembro em Cancún, no México. O Leader Training é um super treinamento que foi criado para o empresário sair da sua zona de conforto, desenvolver e potencializar habilidades de liderança e se redescobrir como um líder de alta performance. Com essas novas técnicas e ferramentas, o empreendedor aprende a ser capaz de gerir emoções e comportamentos, criar forte comprometimento com a sua equipe e com os resultados da empresa da qual faz parte. Além disso, gerar ganhos fantásticos na sua vida com desenvolvimento pessoal e profissional. O Leader Training é uma imersão com teoria, muita prática e networking. Tudo feito para o empresário se tornar um líder que inspira multidões. Vamos conhecer um pouco mais desse treinamento na nossa reportagem de Alex Duarte. O maior inimigo da performance do empreendedor é ele mesmo. Quando desconhece e deixa de aplicar as estratégias corretas para desenvolver e gerar lucros. Estar à frente de uma grande empresa é entender o quanto a preparação prévia evita o desempenho fraco. Leader Training faz parte de uma metodologia exclusiva criada por Tânia Zambon para conduzir os donos de negócios em uma experiência vivencial nas terras caribenhas. Ao lado do presidente do Instituto Tânia Zambon, Michael Lopes Dávila, eles reúnem conhecimento didático para você redesenhar o seu negócio, gestão, decisões de risco, domínio prático na performance de vendas e, assim, antecipar o futuro com um planejamento eficaz e efetivo. Você vai aumentar o faturamento do seu negócio, criar uma rede de relacionamentos internacional com outros empresários e gestores qualificados e conhecer os seus limites e desafios pessoais e profissionais no universo corporativo de Cancún. Viaje para o Caribe e participe do maior treinamento de liderança da América Latina, Leader Training Experience, uma das grandes estrategistas de negócio e comportamento humano do país, Tânia Zambon. Inspire e transforme o seu negócio. Agora você vai conhecer a história da empresária e advogada Cíntia Souza. Ela é especializada em associações de proteção veicular, premiada nacionalmente e internacionalmente e participou do último treinamento de Cancún. Com vocês, a história da doutora Cíntia. Falar da doutora Tânia é difícil. Parece muito simples, mas é algo que a gente tem tanto para externar. Algo que define muito sentimento e gratidão. Gratidão por tudo que ela fez na minha vida como pessoa, mas como
profissional, mas como mãe, como família, porque a gente lá, em todos os treinamentos, a gente não aprende só o profissional, trabalho nosso pessoal. Isso muda tudo, muda como a gente vai enxergar a vida. Sim, tudo é possível, desde que a gente queira. Então a gente consegue, a seguir na vida, entender que os problemas, eles podem ser muito mais fáceis. Então problema todos vão ter, é o que a gente consegue lidar muito melhor com eles. Então, doutora Tânia, doutor Michael, é só gratidão. Gratidão. As mudanças foram enormes. Não podemos falar que uma mudança global mesmo. Eu fiz faculdade de Direito. Então, quando você abre um escritório de advocacia, é muito mais do que o direito. Então, para fazer a gestão da empresa, é financeiro, é marketing, comercial. Então, uma série de faculdades que eu teria que fazer com anos à frente, que eu reduzi isso em curto espaço de tempo. Então, eu tive uma mudança, principalmente na questão da gestão. Eu comecei meu escritório de advocacia num pequeno quarto na minha casa, há alguns anos atrás, há 11 anos atrás. E após os treinamentos da doutora Tânia, eu mudei para esse espaço hoje, que é um espaço muito maior, melhor. Então, isso foi primordial, a mudança de sede. Então, criamos diversas estratégias para poder trabalhar melhor com os nossos clientes, com os nossos colaboradores. Então, isso também veio e trouxe uma mudança enorme para nós, com todos os funcionários. Então, algo que eu trouxe muito foi a aplicação de todas as técnicas que ela trouxe para nós e que ela ensinou para nós, como o Intenção do Dia, fazemos diariamente, o Dia C, que foi fundamental também para esse trabalho, frases motivacionais, como vai ver aqui na nossa sede, toda com frases motivacionais, que é para auxiliar mesmo a nossa equipe. Também contratação e formas de contratar, então isso é algo que mudou também toda a nossa estrutura, que foi forma de contratação. Isso é fundamental e foi muito fundamental. Tanto que nossas contratações após isso foram efetivas. Contratamos excelentes profissionais. Bom, e nós criamos também um cantinho de descanso, pensando nos nossos colaboradores, no quanto eles são importantes para nós, para que possam fazer esse descanso aí diariamente. Bom dia! Bom dia! A minha intenção do dia é fechar muitos contratos. Hey! Bom dia! Bom dia! A minha intenção do dia é um dia maravilhoso para todos nós! Hey! Bom dia! Bom dia! A minha intenção do dia é um dia muito produtivo! Hey! Bom dia! Bom dia! A minha intenção do dia é um dia de paz e resultados para todos nós! Hey! Desde o início dos treinamentos, nós já aumentamos aí 600% de faturamento. Só no último treinamento que nós fizemos com a doutora Tânia, em menos de 24 dias, nós aumentamos 196% de faturamento. Além dessas questões de faturamento, nós tivemos também aumento de colaboradores, então nós aumentamos na nossa equipe. Aumentamos o número de clientes, então tivemos uma expansão muito grande também a nível Brasil. Hoje advogamos em praticamente todos os estados. Fora a questão também, e isso trouxe pra gente um reconhecimento de empreendedor na área jurídica, de premiações nacionais e internacionais também, aplicando todas as técnicas. Os treinamentos da doutora Tânia, ele vai muito além do que uma teoria, a gente entende na prática. Então eu participei do módulo de colaboradores na Universidade de Negócios na prática e eu comecei a enxergar o que a minha equipe sentia, por que eles não queriam dar um passo à frente, né? Crescer na carreira, no escritório. Então eu comecei a enxergar o que eu não conseguia do outro lado. Então eu pensava assim, não vamos misturar o profissional com o pessoal, independente do problema que tiver em casa, tem que trabalhar, tem que focar, mas eu entendi que não é bem assim. A partir do momento que você consegue entender as pessoas, consegue entender os seus colaboradores, a questão de sentimento, do que cada um vive, você entrar na história dele, isso muda tudo. Entender que não é só a questão profissional e auxiliar mais a sua equipe. A partir do momento que você faz isso, tudo muda. Como diz a doutora Tânia, eu mudo, tudo muda. Depois do intervalo,
intervalo, eu vou receber aqui no estúdio Cíntia Souza, que é a minha convidada de hoje no quadro Empreendedor de Sucesso. Eu volto já! Mega Monitor. Controle e gerencie sua empresa de onde você estiver. Gostaria de ter controle total da produção da sua equipe, de monitorar a comunicação e assertividade, possuir uma ferramenta que organize a rotina dos seus colaboradores, ter um canal único de comunicação para que suas informações e tarefas não se percam. Isso tudo você consegue ter no Mega Monitor, além de outras funcionalidades. Pare agora de ter que gravar tarefas em sua cabeça e esquecer de cobrar tarefas já solicitadas. Com o Mega Monitor, você poderá enviar tarefas a hora que quiser para que seu colaborador veja no horário de trabalho e execute as tarefas enquanto é acompanhado e dos feedbacks dos resultados. Tenha uma forma eficaz de gerenciar seus colaboradores. Veja o quanto eles estão produzindo no mês e entenda se essa pessoa é realmente efetiva no seu negócio. Não fique mais refém dos colaboradores. Tenha processos bem definidos dentro do Mega Monitor para que qualquer colaborador que entrar na empresa entenda como o seu setor funciona. Tenha a gestão completa do seu negócio e alavanque seus resultados. Fale agora com o nosso consultor. Você tem dificuldades em fidelizar clientes e manter seus clientes comprando da sua empresa ativamente? Quer atrair novos clientes? Aumentar o seu faturamento? Então, o sistema Fidelidade Black é para você. Esse sistema foi desenvolvido para empresários que buscam alavancar seus resultados fidelizando seus clientes. Conheça 6 motivos para ter a Fidelidade Black na sua empresa. Aumentar o seu faturamento, fidelizar clientes, fazer o seu cliente comprar com mais frequência, tornar seus clientes sua força de marketing, aumentar o ticket médio das vendas, vender mais com menos tempo de trabalho. Comece a ganhar mais e aumentar o seu faturamento agora. Faça parte você também do Fidelidade Black. Estamos de volta com o programa Hora da Estratégia. Nós vimos no bloco anterior o case de sucesso da doutora Cíntia Souza. E hoje ela é a minha convidada aqui no quadro Empreendedor de Sucesso. É com grande alegria que eu vou conversar com ela, a empresária Cíntia Souza, advogada de Belo Horizonte. Ela é especialista em associação de proteção veicular, premiada nacionalmente e internacionalmente, e participou do nosso último treinamento de Cancún. Mas antes de falarmos sobre a sua empresa, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a experiência de participar do Leader Training Cancún. Doutora Cíntia, seja bem-vinda! Olá! Muito obrigada pelo convite, primeiramente. É uma honra estar aqui participando. Sou fã de carteira. A honra é minha de ter recebido você aqui, uma das maiores advogadas, gente, do país, tá? E eu fico feliz em saber que você teve uma ascensão, resultados, faturamento de 600%, doutora. Aumento de 600% de faturamento. Fantástico. Fantástico, né? Resultados. Muito. Falávamos agora há pouco nos bastidores, quantas vezes a gente investe em treinamento, em curso e não tem resultado. É verdade. Não é verdade? Com todos os treinamentos que eu entesei, eu tive resultados exponenciais. Então, só crescimento. E cada vez que eu faço algum outro treinamento, mesmo que eu faça de novo, é mais a mais faturamento. Dá vontade de repetir mais ainda. Sempre. Você foi uma das minhas alunas do Leader Training Cancún. Sim. O que representou para você esse treinamento? Sair aqui do Brasil e lá em Cancún fazer um treinamento de liderança. Como você voltou para cá? Me fala um pouquinho para nós.
Com o treinamento de Cancún, eu voltei com mais energia, que é o que acontece com os treinamentos do ITZ, doutora Tânia, traz muita energia pra gente. Eu trouxe todo o aprendizado, as dinâmicas que nós realizamos lá, eu trouxe isso para minha equipe. E automaticamente veio mais crescimento de faturamento. Nossa. Mesmo que ele não foi voltado para aumento de faturamento, trabalhar liderança, melhorar pessoas, isso fez meu faturamento aumentar mais ainda. Às vezes a gente pensa, né, que aumentar o faturamento só estratégia de venda, e não é isso. Não é. Precisa de ter um time, né, um time com gestão, saiba realmente tocar aquilo ali. Então você voltou uma líder diferente, uma líder melhor. Uma líder melhor. Fala um pouquinho pro pessoal que está nos acompanhando, qual é o seu trabalho, você que hoje é renomada, foi premiada tanto aqui no Brasil como fora do país, na Associação de Proteção Veicular, que para quem não sabe, né, explicar o que é a proteção veicular que estão nos acompanhando aqui. Claro, faço um trabalho já há 13 anos com as associações de proteção veicular, que a gente chama de socorro mútuo também. Então, com elas eu trabalho toda a parte jurídica e faço treinamento também para a equipe quanto à parte jurídica. Então, eu tenho esses treinamentos com eles para trabalhar um pouquinho sobre o conceito, sobre regras internas e toda a parte jurídica, seja no preventivo, seja no contencioso. Olha aí, que bacana. Porque às vezes as pessoas não têm noção do que é proteção veicular, né? Exato. No caso do seguro dos carros. O pessoal que está nos acompanhando, eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que é a parte emocional de cuidar proteção veicular, fazer esses treinamentos. Como é que você se prepara para isso? Sim, com os treinamentos do TZ. Vira e mexe, acaba no TZ. Porque todos os treinamentos foi mudança, foi a chave para mim, né? Uma mudança gigante. Porque como eu costumo falar, eu fiz o direito. Agora, uma empresa, uma gestão não é só isso. Não é. Então, nos treinamentos eu consegui fazer isso de uma forma rápida e levo isso também para as associações Socorro Mútuo. Compartilho com eles e sempre acabo indicando, porque eu faço uma parte e eles precisam do mesmo que eu tive. Todo o aprendizado que eu consegui dentro do ITZ, eu faço essa disseminação, porque isso são para os gestores, que é dentro dos presidentes de associação, os seus diretores. Então, eu levo a parte jurídica, eu busco para eles esse entendimento dentro do ITZ e eu levo tanto a parte jurídica quanto essa questão também da equipe. Equipe, gestão em várias áreas, porque é muito mais do que o direito. Eles precisam saber a parte de vendas, eles precisam trabalhar mais também sobre financeiro, estratégias. Então, quando eu vou fazer uma consultoria, eu vou conversar com eles e eu explico sobre todo esse procedimento. E muitos precisam da mesma forma como eu. Exato. Então, vários empresários que eu conheço, todos nós precisamos de diversos treinamentos com menos tempo possível. Menos tempo. E de forma assertiva. Exato. É o que todos nós precisamos. Então, eu levo para eles toda essa questão jurídica, mas também um pouquinho do que eu vejo e o que eu aprendi. Vivencia lá, né? Do que eu vivenciei dentro dos treinamentos, inclusive o Leader Training. Foi fantástico para essa questão de gestão de pessoas. Que eu vejo que é algo que a gente acha que sabe e às vezes chega lá e, meu Deus, é tudo diferente, tudo né? diferente. Que são tudo metodologias. Sim. O empresário, né, Cíntia, ele é muito solitário. Muito. Ele se desgasta na gestão, principalmente quando ele tem com as ferramentas erradas. Exato. Eu acredito que o Leader Training traz isso, ele te dá as ferramentas que tu volta, aplica e o time, então, acaba tendo um outro resultado também. Sim. Mas você, além de ter feito todos os treinamentos, você também trouxe as colaboradoras, né? Várias vezes eu vi elas no método, você mandava teus braços direitos, né? Que são aquelas pessoas que te auxiliam lá dentro da empresa e a partir disso sua empresa decolou. Como é que é quando você coloca elas treinar e voltam para dentro da empresa? Elas voltam querendo vender tudo. Eu assim, calma, gente, vamos com calma, vamos vender, nós vamos. E nós estamos falando de advocacia. Olha que interessante, nós estamos falando de advocacia, de uma advogada renomada que já tinha, você está há quanto tempo na área de advocacia? 13 anos. Há 13 anos, gente. Sim. Mas teve um resultado de 600% de aumento de faturamento e está falando em venda. Como assim? Advogado falando em vendas. Exato. É uma coisa que muitas vezes os profissionais liberais não sabem, né? Tem médica, arquiteta, advogada. A gente é formado para trabalhar tecnicamente, mas
a gente não tem uma orientação sobre empreendedorismo, sobre gestão de times, gestão financeira, planejamento estratégico, que hoje qualquer profissional liberal precisa para abrir um negócio. Exatamente. Né? Que eu acho que esse é o grande diferencial de tudo. Sim. E a equipe volta dos treinamentos, elas voltam buscando trabalhar e assim, muito certas. Vamos buscar formas de melhorar a gestão de pessoas, vamos buscar formas de crescimento, que é isso que nós vamos fazer. Estamos prontas, estamos preparadas. Nós voltamos com a autoestima mais elevada, porque não é só a questão profissional. Sim. Por muito tempo, antes dos treinamentos, eu pensava, tem que dividir e tem que separar o profissional do pessoal. Mas se o pessoal não tá bom, não vai, adianta não adianta. Não adianta. Então, elas voltaram bem, fisicamente, mentalmente, preparadas, e por isso esse gás todo. E mantém isso, já deve ter mais de um ano que as duas últimas fizeram, mas até hoje mantém. Mantém. E uma coisa que a doutora está falando aqui, que é importante, a gente tem que trabalhar, e a gente faz isso muito dentro do TZ, nós trabalhamos a alavanca pessoal e a profissional. Perfeito. As duas têm que andar junto, né, Cíntia? Não dá. Eu me recordo quando você me procurou a primeira vez. E ela queria uma mentoria, era uma mentoria. A gente fez um atendimento, foi online, né, doutora? Foi online. Eu disse, olha, você não pode ser mentoria, você vai ter que vir fazer a Universidade de Negócios. E ela veio, virou o jogo, organizou a empresa e hoje vocês estão aqui em frente a um dos maiores cases de sucesso do TZ. Ai, fico muito feliz. Tenho só gratidão pelo ITZ, pela doutora, pelo Michael, por tudo que vocês fizeram e fazem nas nossas vidas. Porque acaba que os treinamentos viram até um vício para nós. Nós já estamos aguardando o próximo treinamento, que nós vamos levar a equipe inteira para fazer esse treinamento. Porque quando o time é treinado, o resultado também é exponencial, muitas vezes, como agora, né? Verdade. Porque a gente vive uma economia hoje que 10%, 20% de aumento do faturamento é o que preconiza a economia. Sim. Né? Para aumentar, e aí você vem, aumenta 600%, aumenta 400%, 500%, é um diferencial. E eu sempre falo em aula, se você não está faturando isso, alguém está. Porque esse dinheiro está no mercado, então que seja a gente, né? Sim. Bom, para quem está nos acompanhando, você trabalha em Belo Horizonte hoje e Brasil todo, explica um pouquinho para nós. Sim, o nosso escritório, a sede é em Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas nós atendemos o Brasil inteiro. Ótimo. Então, temos clientes em todos os estados hoje. Ótimo. E com os treinamentos também, a gente agora vai abrir nossa filial no Rio de Janeiro. Uau! Em primeira mão para vocês aqui. Essa é novidade para mim. Que maravilha. Lá o ramo de proteção veicular é bem grande também, muito, né? É o segundo estado com o maior número de associações de proteção veicular. Que interessante. Então, para quem quiser aí contratar ou conversar com a doutora Cíntia, qual é o Instagram? Cíntia.souza.adv. Cíntia.souza.adv. Ok, então chama ela lá no direct, vai ter o contato, tem algum site, alguma coisa que o pessoal pode entrar? Também, www.cinciasouza.com.br. Olha aí, então todo mundo já sabe, procura lá, porque ela é uma sumidade na Associação de Proteção Veicular. Obrigada mais uma vez por ter vindo aqui ao nosso programa, você que já eu ficaria horas falando com você sobre isso, porque nós temos assunto aqui, não só de Cancún, mas de todos os outros treinamentos. Verdade. Obrigada, doutora Cíntia. Nós vamos para o intervalo. No quadro Estratégias de Vendas de hoje, Michael Lopes Dávila vai contar mais sobre o que o empresário aprende nesse evento em Cancún e como essas técnicas internacionais de vendas podem alavancar os negócios aqui no Brasil. Eu já volto. Mega Monitor. Controle e gerencie sua empresa de onde você estiver. Gostaria de ter controle total da produção da sua equipe, de monitorar a comunicação e assertividade, possuir uma ferramenta que organize a rotina dos seus colaboradores, ter um canal único de comunicação para que suas informações e tarefas não se percam. Isso tudo você consegue ter no Mega Monitor, além de outras funcionalidades. Pare agora de ter que gravar tarefas em sua cabeça e esquecer de cobrar tarefas já solicitadas.
Com o Mega Monitor, você poderá enviar tarefas a hora que quiser para que seu colaborador veja no horário de trabalho e execute as tarefas enquanto é acompanhado e dos feedbacks dos resultados. Tenha uma forma eficaz de gerenciar seus colaboradores. Veja o quanto eles estão produzindo no mês e entenda se essa pessoa é realmente efetiva no seu negócio. Não fique mais refém dos colaboradores. Tenha processos bem definidos dentro do Mega Monitor para que qualquer colaborador que entrar na empresa entenda como o seu setor funciona. Tenha a gestão completa do seu negócio e alavanque seus resultados. Fale agora com o nosso consultor. Você tem dificuldades em fidelizar clientes e manter seus clientes comprando da sua empresa ativamente? Quer atrair novos clientes? Aumentar o seu faturamento? Então, o sistema Fidelidade Black é para você. Esse sistema foi desenvolvido para empresários que buscam alavancar seus resultados fidelizando seus clientes. Conheça 6 motivos para ter a Fidelidade Black na sua empresa. Aumentar o seu faturamento, fidelizar clientes, fazer o seu cliente comprar com mais frequência, tornar seus clientes sua força de marketing, aumentar o ticket médio das vendas, vender mais, com menos tempo de trabalho. Comece a ganhar mais e aumentar o seu faturamento agora. Faça parte você também do Fidelidade Black. Estamos de volta e agora eu vou conversar com ele, Michael Lopes Dávila, no quadro Estratégia de Vendas. Bem-vindo, Michael. Mais uma semana juntos aqui na Hora da Estratégia. Nos 2 primeiros blocos, nós vimos um pouco sobre o que é o Leader Training de Cancún. E também o case de sucesso da doutora Cíntia Souza, que participou desse treinamento do Instituto Teresa Bom e teve faturamentos surpreendentes, sendo premiada, inclusive, fora do Brasil. Michael, o que você destaca sobre as técnicas utilizadas, né, que os empresários aprendem no treinamento do México? Bom, doutora, mais uma vez estou feliz de estar aqui. Bom, primeira coisa, né, que o México, ele traz aquele espírito de relaxar um pouco, Descansar né? a mente do empresário. Exatamente. Então, eu costumo dizer que tem 2 coisas que acontecem quando você vai no Leader Training. Primeiro, você sai cheio de ferramentas de lá, né? E segundo, você limpa a mente, porque nós temos alguns dias lá para passear, curtir o resort e... Dentro disso, mais importante ainda, doutor, é que sai muito network, né? Porque todo mundo sai junto, todo mundo conversa, cria estratégia. E são pessoas do Brasil inteiro que acabam, às vezes, criando, inclusive, negócios, indicando parceiros, fazendo parcerias. Então, o network lá é fantástico. Mas, vamos lá, dentro do treinamento, o que um líder aprende lá? Líder Training já diz tudo, né? Gerir uma equipe, né, doutora? Porque é diferente, né, Michael, o Leader Training, por exemplo, do Celebration. O Celebration é um evento feito para os colaboradores. Exatamente. O Celebration, eu diria que a gente ensina a pessoa a fazer, a operar, a executar. Como é que eu faço uma venda? Exato. Como é que eu... O time é treinado. Exatamente. Como é que eu faço isso? Agora, Leader Training é gestão. Como é que o líder, qual é o papel do gestor? O Celebration, ele é para a equipe, é para a pessoa que vai estar lá na rua, na linha de frente. Agora, eu como gestor, o que eu tenho que fazer com essas pessoas? Nossa. Quais as habilidades eu preciso ter para gerir uma equipe de vendas? Exatamente. Então, essas habilidades da liderança que são desenvolvidas. Treinamento,
apoio da equipe, avaliação da equipe, tudo isso a gente desenvolve através de dinâmicas com essas pessoas. Então, eles... Sem falar que eles, entre eles, criam um network maravilhoso. Exatamente, exatamente. Foi o que eu disse no início. O Cancún, ele serve muito também para esse network. E uma das coisas que a gente ensina em Cancún é como fazer network. Porque parece simples, mas as pessoas não sabem como fazer network. Então a gente estimula muito isso, né? Como que você desenvolve mais network, inclusive na sua comunidade, na sua cidade, nos seus... Criar mais parceiros ao redor de você. Porque a gente sozinho, doutora, a gente chega até um certo lugar. Com pessoas, a gente chega muito mais longe e muito mais rápido. Exatamente. Então, lá vamos aprender como que ele organiza o time dele, né? Como é que eu organizo um time de vendas? Porque o maior desafio de uma liderança, de um CEO, né, Michel, é ser justo. Exatamente. Essa por que a gente treina o gestor? Para ele aprender a ter ferramentas, técnicas, habilidades que façam ele ter uma retidão na hora que ele vai fazer uma conduta com o colaborador. E no setor de vendas, Michel, o que você destacaria sobre o Leader Training? Bom, primeira coisa é planejamento, né, doutora? Como que eu planejo as minhas vendas? Como é que eu faço um planejamento mensal, semestral e anual para o meu time de vendas? Exatamente. A gente ensina como você criar campanhas para o ano inteiro. Então, um dos papéis da liderança é criar as campanhas. É criar as estratégias, porque muitas vezes nas empresas o dono ou o líder está esperando que a equipe crie as estratégias. E esse é um grande erro. Quem cria não executa. Exatamente. Quem executa não cria as estratégias. Então o papel da equipe é execução, não criação. O papel de criação é do líder. O líder ele cria e passa para a equipe executar. E aí o líder monitora. Então a gente vai mostrar um caminho de como ele criar essas estratégias e passar essas estratégias para a equipe. Que aí é o segundo ponto, é o que? A capacitação. Eu como líder de uma equipe de vendas, eu tenho que capacitar as pessoas. São 4 pilares que você precisa capacitar os seus colaboradores, né? Que é sobre conhecimento da empresa, conhecimento do produto, conhecimento do cliente e habilidades de venda, né, doutora? Os vendedores precisam trabalhar isso e esse é o papel do líder. Só que muitas vezes você pergunta para um líder qual é a sua rotina como líder. Ele não tem, ele não sabe o que fazer e lá ele vai ter essa rotina. E uma coisa que eu acho que até que é mais forte até que isso. Às vezes a gente pergunta, né, qual a sua meta do mês? Eles olham como assim, super meta. Meta, super meta, muitos não têm. Qual é a meta? E não é mensal, né, gente? Exatamente. São metas que a gente tem que ter trimestral, semestral, anual. E essa é uma cultura que a gente muda muito dentro dos treinamentos, porque a gente traz muito a mentalidade americana. Claro que a gente ajusta para a nossa realidade, mas a mentalidade americana, doutora, eles não falam quanto que eles ganham por mês, eles falam quanto que eles ganham por ano. Eles não fazem um planejamento, quanto que eu vou ganhar esse mês. No Brasil, muitas vezes as pessoas só estão reagindo. O que tu vai fazer mês que vem? Eu não sei, vamos ver o que vai acontecer. O que acontece muito, né? Às vezes a gente vai conversar com o empresário, já é dia 5 do mês, a gente pergunta assim para ele, qual a tua meta? Não fiz ainda. Quais as estratégias para atrair mais clientes? Não fiz ainda. Pô, quer dizer que você perdeu 5 dias do seu mês. Qual vai ser mais fácil ou mais difícil de você bater a meta? Bem mais difícil. Bem mais difícil. Então, esse caminho, essa rotina, a gente ensina muito no Leader Training, a capacitação, a operação, né? E também a gestão, né, doutora? Avaliação dos colaboradores. Exatamente, saber avaliar quantos leads entrou, onde que esses leads foram parar, em que lugar que a gente está perdendo essas pessoas. A gente consegue mostrar, por exemplo, dentro do treinamento, a gente mostra como a gestão dos números elas são muito importantes. As pessoas pensam que para aumentar o seu faturamento, dobrar o seu faturamento, elas precisam de mudanças extraordinárias. A gente mostra que com mudanças de 3, 4, 5%,
em áreas diferentes nos vendas, você consegue dobrar suas vendas. Só que você tem que ser um líder, você tem que saber liderar, saber avaliar, saber apoiar os colaboradores quando eles precisam. E exatamente isso a gente acaba ensinando em Cancún, né? E a gente lançou, inclusive, um livro que se chama Liderança de Alta Performance no 2019, no Celebration. Exatamente. Falando sobre a importância da liderança. Por que no Leader Training é mais importante treinar os empresários do que os colaboradores? Porque é eles que vão fazer o resultado, né, doutora? É você como líder que tem que puxar à frente. É você... Por que existe um capitão no navio? Porque ele diz para onde que o navio vai. É ele que toma a decisão. Vamos colocar o time do Brasil com o Neymar jogar sem o Tite. Exatamente. Porque todo lugar que não tem liderança, ele tem tendência a não dar certo. Então, é aquilo que a gente sempre fala. O problema nunca é a equipe. Não. Se o time é ruim... Exatamente. Por quê? Porque líder bom não trabalha com equipe ruim. Não. Líder bom, ele contrata, ele treina, desenvolve, e se a pessoa não funcionar, ele demite. Quem fica com pessoas, às vezes a gente pergunta assim, né, para as pessoas, porque a minha equipe é muito ruim, porque as pessoas, a gente pergunta assim, quem contratou eles? Quem? Foi você. Quem que aguenta eles? Você. Quem é o único que pode demitir? Você. Então o culpado não é a equipe, o culpado é a pessoa. E aí você pergunta para a pessoa, o que você está fazendo de ação para melhorar o seu time? O que você está desenvolvendo? E ela não está fazendo nada. E nada vezes nada é nada. Então você precisa muitas vezes, o grande desafio não é que as pessoas os líderes não queiram mudar suas equipes, é que eles não sabem como, né, doutora? E por isso que o Leader Training de Cancún foi criado. E uma das coisas importantes, né, as pessoas se formam nas universidades, ou elas vão lá e abrem um negócio que elas tiveram vontade de abrir, e elas não treinaram para ser líderes, não treinaram para ser gestores. Elas abriram um negócio sem conhecer os pilares que você precisa para ter uma boa gestão de liderança. Eu vou dar um exemplo para você, doutora. Eu foquei dentro do Instituto, o meu foco sempre foi vendas. Só que se a gente for falar só de vendas, a gente ficaria um mês inteiro aqui dando curso de coisas totalmente diferentes. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que vocês têm muitos treinamentos? Porque tem muitas áreas da empresa para desenvolver. Precisam ser cuidados. Só o vendas seria uma empresa sozinha, só o vendas. Só ele. Então, a gente vai desenvolvendo porque a gente também divide em treinamentos. Por quê? Porque as pessoas não conseguem pegar tudo de uma vez só. Então, a gente vai criando treinamentos específicos para uma área. Eu tô com dificuldade de liderar minha equipe e desenvolver o meu time de vendas. Eu vou para Cancún e eu consigo aprender sobre isso. É como se fosse, a gente trabalha muito, né, doutora, a especialização, né? Então... O americano conhece tão bem isso, exatamente. Né? Eu sempre falo isso. Uma das coisas que a gente vai falar no Leader Training é sobre especialização. O que acontece? Você bota um vendedor a prospectar, marcar reunião, vender, pós-venda, fidelidade. Pode ter certeza que umas 4 ele não está fazendo. Tira para tudo que é lado, não consegue. Porque você está fazendo a pessoa fazer 1 milhão de coisas. Agora, especializa ela no departamento de relacionamento, ninguém bate. Exatamente. Por quê? Porque esse é o segredo. Se eu ficar só prospectando, eu vou ficar muito bom nisso. E repetição? Repetição é a mãe da habilidade, não é? Então a gente trabalha esses gatilhos onde o líder entende por que a equipe dele não está rendendo. E quando você tem essa consciência, essa clareza, muda tudo. Você consegue tomar decisões melhores e consegue mudar o seu negócio. Então, toda vez que você colocar uma pessoa fazer mais de uma função, a tendência é que ela não seja boa em nada. Então a especialização ela é muito importante. Então saber cobrar das pessoas e saber delegar para as pessoas. Nós vamos, inclusive, lá aprender a delegar e a dar feedback, que é um desafio para os líderes. E é o que disse a doutora Cíntia na nossa entrevista há pouco, né? Ela falou como ela mudou como líder. Hoje ela é uma outra líder dentro da empresa e com isso os resultados são completamente outros. É outra postura. Michael, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, doutora. doutora. Muito obrigada. Nós vamos agora para o intervalo. No quadro Sim é Possível de hoje, eu vou falar sobre a importância do empresário em conhecer novas culturas e o que acontece com a mente do empreendedor no momento em que ele se permite aprender algo novo. Eu já volto.
Mega Monitor. Controle e gerencie sua empresa de onde você estiver. Gostaria de ter controle total da produção da sua equipe, de monitorar a comunicação e assertividade, possuir uma ferramenta que organize a rotina dos seus colaboradores, ter um canal único de comunicação para que suas informações e tarefas não se percam. Isso tudo você consegue ter no Mega Monitor, além de outras funcionalidades. Pare agora de ter que gravar tarefas em sua cabeça e esquecer de cobrar tarefas já solicitadas. Com o Mega Monitor, você poderá enviar tarefas a hora que quiser para que seu colaborador veja no horário de trabalho e execute as tarefas enquanto é acompanhado e dos feedbacks dos resultados. Tenha uma forma eficaz de gerenciar seus colaboradores. Veja o quanto eles estão produzindo no mês e entenda se essa pessoa é realmente efetiva no seu negócio. Não fique mais refém dos colaboradores. Tenha processos bem definidos dentro do Mega Monitor para que qualquer colaborador que entrar na empresa entenda como seu setor funciona. Tenha a gestão completa do seu negócio e alavanque seus resultados. Fale agora com nosso consultor. Você tem dificuldades em fidelizar clientes e manter seus clientes comprando da sua empresa ativamente? Quer atrair novos clientes? Aumentar o seu faturamento? Então, o sistema Fidelidade Black é para você. Esse sistema foi desenvolvido para empresários que buscam alavancar seus resultados fidelizando seus clientes. Conheça 6 motivos para ter a Fidelidade Black na sua empresa. Aumentar o seu faturamento, fidelizar clientes, fazer o seu cliente comprar com mais frequência, tornar seus clientes sua força de marketing, aumentar o ticket médio das vendas, vender mais com menos tempo de trabalho. Comece a ganhar mais e aumentar o seu faturamento agora. Faça parte você também do Fidelidade Black. Estamos de volta com o programa Hora da Estratégia e chegou o momento do nosso quadro Sim, é possível. No quadro Sim, é possível de hoje, eu vou falar sobre a importância do empresário conhecer novas culturas e o que acontece com a mente do empreendedor no momento em que ele se permite aprender algo novo. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual foi a última vez que você se permitiu conhecer algo pela primeira vez? Qual a importância de conhecer novas culturas? Por que conhecer novas culturas? Conhecer novas culturas é uma forma de viver coisas novas, conhecer modos de pensar e agir diferentes dos nossos. Isso nos prepara tanto para a vida profissional como a vida pessoal, em que precisamos lidar com diferentes pessoas constantemente. Diversidade do Vale do Silício é o que mais a gente vê. Quando a gente vai para o Vale do Silício, nós vemos a importância da diversidade. Lá é um local fomentado por culturas diferentes. Nós vemos indianos, chineses, japoneses, americanos, latinos, ou seja, quanto mais diversidade, maior o nível cultural. Aliás, o Vale do Silício é fomentado por isso, por culturas que têm ideias diferentes e que criam inovações. Toda a criatividade e inovação vem do novo, do diferente e se conecta. Jeff Bezos diz, o que é, afinal de contas, algo inovador? É algo que já existe, mas apenas é conectado a algo. Uber, táxis já existiam, mas foi conectado a um modelo diferente de inovação. A um modelo onde as pessoas passaram a utilizar carros que não eram seus. Aliás, a Uber é uma das maiores empresas do mundo que não tem um sequer carro, mas ela tem um modelo inovador onde todas as pessoas têm e alugam seus carros.
Conhecer outras culturas nos torna mais empáticos com as diferenças, ajuda a compreender as adversidades e desmistifica velhos preconceitos. Eu acredito que debater sobre a importância de conhecer novas culturas exige uma visão isenta de pré-julgamentos, bem como uma disposição e abertura a diversas novas possibilidades, capacidades, conhecimentos que promovem o desenvolvimento pessoal e profissional do ser humano. Diante desse tema e com a experiência que eu tive durante um curto período de vivência em outro país, afirmo que 3 principais pontos demonstram o quão benéfico é a abertura de conhecimento de novas culturas. Por que, afinal, é importante conhecer a cultura de outros países? Há 9 anos atrás, quando eu e o Michael resolvemos ir para a Disney, o nosso foco era saber o que uma das maiores empresas do mundo, a Disney, fazia para manter 74 mil colaboradores, sem turnover, sem troca, pessoas ali que se comprometiam com o trabalho. Quando nós saímos do Brasil e viajamos para Orlando conhecer os bastidores e essa nova cultura, nós voltamos cheios de ideias. Nós voltamos para o Brasil e trouxemos para os treinamentos estratégias que até então nós não havíamos conhecido. Toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto, que a gente viaja, que a gente busca, é uma experiência. Por que será que a Disney é considerada o número 1 do mundo e que as pessoas visitam de 6 a 11 vezes, elas voltam? Afinal, viajar para a Disney não é um passeio barato. Acredito que custa em torno de 20, 30 mil por pessoa. E as pessoas retornam de 6 a 11 vezes para esse país porque são apaixonadas pela experiência que tiveram lá. A cultura é diferente, o americano tem outra visão. Quando a gente viaja para a Europa, a experiência é outra. Nós estamos num momento mais conservador, mais tradicional. Quando a gente fala dos Estados Unidos, é mais inovador, busca mais a inovação, o futuro. Eu brinco muito que o Brasil fica no meio entre aquilo que nós vimos no passado da Europa, nas ruas, na história, nos prédios, nas antiguidades, e daquilo que a gente vê nos Estados Unidos. São culturas completamente diferentes, mas que convivem entre si. Quando nós temos empresas de cunho familiar, nós buscamos experiência com a cultura europeia. Quando nós temos quando a gente tem empresas que buscam a inovação e disruptura, a gente vai para o Vale do Silício. E todas elas entram como expertise de estratégias aqui no Brasil. Nós temos mais de 29 estratégias que a gente trouxe de outras culturas e que funcionam maravilhosamente aqui no nosso país. Conhecer outras culturas nos torna mais empáticos com as diferenças das pessoas, ajuda a gente a compreender as adversidades e desmistifica velhos preconceitos. Eu acredito que debater sobre a importância de conhecer novas culturas exige sim da gente uma visão isenta de pré-julgamentos, bem como uma disposição e abertura a diversas novas possibilidades, capacidades e conhecimentos que promovem o desenvolvimento pessoal e profissional do ser humano. Diante desse tema, com a experiência que nós tivemos, as nossas viagens, a trabalho, em vivência em outro país, eu afirmo para você que tem 3 principais pontos que demonstram o quão benéfico é e importante a abertura do conhecimento de novas culturas. Primeiro, a ampliação da visão de mundo. Dificilmente você volta a pensar como você pensava um dia, porque você vê, você vive, experimenta coisas que abrem a sua forma de ver. Eu tenho um aluno meu que ele diz assim: quando eu viajo com você, Tânia, para fora do país, quando eu fui a primeira vez para Orlando, é como se eu fosse um gênio que vivia sempre dentro de uma lâmpada. E quando a gente foi viver essa experiência nos backstages da Disney, que é onde a gente leva há 9 anos os nossos alunos, ele diz assim, é como se o gênio tivesse saído daquela garrafa. Mas o detalhe é que eu não consigo mais voltar para a minha garrafa. Eu acredito que uma vez que a gente conhece uma cultura nova e traz isso como uma expertise de negócios e de vida, nós nunca mais conseguimos olhar para as coisas do mesmo jeito. A possibilidade de praticar, por exemplo, um novo idioma e, por fim, oportunidades acadêmicas e profissionais são extremamente importantes numa disruptura de cultura. Um dos pontos
que mais me cativa é o assunto de conhecer novas culturas, a ampliação da visão de mundo. Nós vivemos hoje limitados àquilo que nós conhecemos. É uma frase que o Michel usa muito na sala de aula. O que você não tem é pelo que você não sabe. Então, quando você viaja, você busca estratégias, você traz conhecimento. Eu acredito que cultura está associada diretamente à visão de mundo. De acordo com a minha experiência individual, eu afirmo que viver ou apenas conhecer um novo país com hábitos, cultura distinta, fragmenta e bloqueia o pensamento de criação de novas perspectivas. Conhecer uma nova cultura torna você muito mais empático, compreensível e ciente da diversidade mundial. Aliás, não há como nós trabalharmos de ruptura de cultura, não há como a gente ter um time feliz se não trabalharmos com a diversidade. E nós vivemos num mundo onde as pessoas são de diversos locais diferentes. Só no Brasil, se nós pegarmos a cultura do norte do país, não tem como a gente comparar com a cultura do Rio Grande do Sul. São hábitos diferentes, crenças diferentes, estilos de trabalhos diferentes e que podem sim conviver em conjunto as suas crenças, suas culturas e visão de mundo e podem produzir inovação e disruptura. Mas é claro, somente se houver disposição e abertura para isso. Além disso, eu julgo importante considerar um ponto sempre, lembrando que ao abordar sobre novas culturas, nós temos a possibilidade de praticar outros idiomas, visto que estamos dispostos, a um ambiente em que a língua nativa não é conhecida. Exige um mínimo de compreensão inicial que permite acesso a pontos turísticos, restaurantes, lojas, por exemplo, uma vez que será necessário comunicar-se com o falante nativo. Fato positivo se considerada a possibilidade de praticar a compreensão e pronúncia com indivíduos que respiram o idioma desde a sua nascença. Logo, eu acredito que uma vez que você trabalha uma língua diferente, você também, além de uma experiência, está auxiliando o seu córtex pré-frontal. O cérebro do empreendedor age sobre mudança, sobre cultura, fazendo com que essa região neurológica desperte maior produtividade e assertividade. Através de uma imersão e inclusão frequente e contemporânea no dia a dia. Por fim, consideramos o interesse despertado pela cultura e vivência em um novo país. É possível tirar proveito de oportunidades acadêmicas e profissionais que são oferecidas também muitas vezes lá. Considerando também a contemplação de um ciclo de conhecer novas culturas, estar aberto a uma nova visão de mundo, bem como vivenciar e aprender esse idioma local, é um processo que apresenta resultados positivos. Sendo um deles, as diversas oportunidades acadêmicas e profissionais. Conhecer o idioma do país e as oportunidades que este oferece permite que o indivíduo candidate a intercâmbios, demais oportunidades ofertadas, trabalhos, de acordo com as suas características e adequação aos padrões de elegibilidade considerados na seleção de um candidato. Contudo, os benefícios e a importância de conhecer uma nova cultura abrange não apenas os 3 pontos que eu mencionei acima, mas também diversos outros considerados ao questionar a experiência do indivíduo num outro país. Uma das formas que a gente considera muito a experiência fora de um país é quando a gente leva os nossos alunos para o Vale do Silício. Primeiramente, nós ficamos aqui na Universidade de Negócios 5 meses trabalhando processos, inovações, marketing financeiro, planejamento estratégico, tudo isso em cima do que o mercado americano nos apresenta e que nós estudamos há 7 anos. Quando chega no 6º mês, nós levamos os nossos alunos ao Vale do Silício para ter essa experiência. E o interessante é que nem sempre os nossos alunos sabem falar inglês, mas quando eles estão lá, e embora tenhamos tradutor, desperta neles a vontade e o desejo de falar a língua. Muitos deles retornam para o Brasil e começam a fazer aula de inglês, seja online, presencial, porque querem aproveitar mais ainda as oportunidades que perceberam que existe lá nesse mundo lá fora.
Por fim, conhecer culturas diferentes não só vai mudar a sua visão de mundo, ampliar o seu conhecimento, mas vai também te trazer resultados, como experiência de vida e resultados financeiros ao aplicar tudo aquilo que você viu lá fora. O programa Hora da Estratégia de hoje está ficando por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Tânia Zambon Oficial, Instituto Tânia Zambon e Universidade de Negócios TZ para ter todas as informações sobre os nossos treinamentos e atividades. O nosso programa também está disponível no nosso canal no YouTube, Instituto Tânia Zambon. Uma boa noite para você e até semana que vem com mais Hora da Estratégia. Boa noite!